Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Projeto Acolher Perdas e Luto, nessa nossa série fantástica, que eu acho incrível, que é a Musculatura das Virtudes. Hoje nós temos mais uma personal trainer aqui com a gente, que vai nos orientar a desenvolver essa musculatura, que hoje a virtude é coragem, com Karina Fukumitsu. Boa noite, Karina, minha amiga, madrinha do projeto, e eu falo que nós somos, sim, comadres, né? Acabei de falar para ela aqui nos bastidores, porque é sempre muito bom estar na sua presença, Karina. Seja muito bem-vinda. Minha querida Roberta, minha comadre, amiga e parceira da Esperança do Fazer Tsuru, né? É muito bom estar com você e estar sendo recebida por você e pelo Projeto Acolher. Né? Você trouxe a ideia de que eu sou uma personal, né, para falar sobre a desenvoltura dessa musculatura que significa coragem. Né? Então, eu só Pois é, tenho que Karina. agradecer. Essa série foi idealizada com essa, assim, com essa intenção, na verdade, da gente desenvolver algumas virtudes. Porque a boa notícia é que a gente não nasce, né, já virtuosos, mas o incrível é que a gente pode desenvolver no decorrer da nossa vida algumas virtudes. Nós já tivemos como instrutores, né, o Romão Trigo falando sobre humildade, a Geisa Cruzoé, que também é outra comadre sua, falando, né, sobre a paciência, e o André Moreira falando sobre a indulgência. Então, se alguém aqui que é da nossos parceiros, né, da Rede Amigo Espírita, é do TV7, da Lar de José, que perdeu essas nossas lives incríveis, pode ir lá no nosso canal do YouTube, ou até mesmo no nosso website, e ver, né, acompanhar essas outras musculaturas que já foram transmitidas. Então, Karina, afinal, nós somos corajosas, né, de estar aqui, eu principalmente, uma pessoa que eu admiro tanto, né, admiro demais, porque afinal eu acho que você é uma pessoa forjada no amor e na dor. Acho que a sua coragem, eu posso dizer que foi forjada dessa maneira. Mas a coragem, ela é a ausência do medo, Karina? Boa pergunta, Roberta, porque assim, eu não acredito que coragem seja a ausência do medo. Eu acredito que é uma virtude que, sim, a gente desenvolve apesar do medo e com medo. E quando eu falo é uma virtude que a gente desenvolve, e quando a gente consegue lidar com o nosso medo, e a gente sabe que, pelo menos é uma das ideias que eu tenho trazido muito, que o medo, ele está inversamente proporcional à falta de controle. Isso quer dizer que todas as vezes que eu sinto evidenciado o meu medo a ponto de me paralisar, né, eu posso identificar que isso é sinal que eu estou sem o controle da situação. Bom, realmente a gente sabe que a gente não tem o controle da vida, das coisas que nos acontecem, e muitas vezes a gente, inclusive, é exigido a ter coragem. O que é essa tal de coragem? Para mim, eu gosto do prefixo cor, né, que é o mesmo prefixo de coração, e gosto também da ideia de que coragem significa coração em movimento. Então, quando eu falo para você que coragem, para mim, não significa ausência de medo, mas sim, coragem significa a ausência, né, da possibilidade de você não poder parar, ou seja, a ausência da tua percepção de que você é onipotente, que você consegue controlar tudo. Então, na verdade, eu estou falando o contrário do que, né, foi proposto para eu trazer, que eu não acredito que é a falta de medo. Eu acredito que é o medo, sim, que paralisa a gente quando a gente sente que não tem o controle da situação. Isso quer dizer que para aliviar toda a nossa situação de paralisia, o que talvez nós precisemos fazer? Olhar para a situação que a gente não consegue controlar, a gente se conectar com o nosso coração, mesmo que ele esteja em frangalhos, mesmo que ele esteja fragmentado, dilacerado, com muita dor, que foi o que você trouxe. Realmente eu fui forjando a minha coragem e meu caminho existencial por meio de muita dor,
por muito medo, por muita falta de controle, mas o que realmente me lapidou foi a capacidade de dar movimento para aquilo que meu coração ainda pulsava. E é isso que eu vejo como coragem. A coragem é a conexão e a reconexão com aquilo que faz o nosso coração pulsar, com aquilo que é significativo. Isso quer dizer que coração em movimento, o que para mim significa coragem, também traz o convite da gente falar: vamos embora apesar do medo. Coloca o teu medo embaixo do teu braço e continua. Continua, né, em movimento, em crença, em capacidade de você acreditar que você não morreu, obviamente, porque o teu coração está batendo. Mesmo que seja um batimento muito fraquinho, ou um batimento ensurdecedor pela antecipação de uma sensação catastrófica, porque é isso que provoca o medo, a gente precisa falar: bom, de repente, se eu estou vivo e meu coração pulsa, talvez eu tenha duas escolhas. Uma é esmorecer em relação às dificuldades e às dores que eu ia enfrentar, a outra é dar movimento para aquilo que pelo menos faz sentido, aquilo que pelo menos eu falo: bom, isso talvez nesse momento seja uma nutrição para minha alma, para o meu coração, para o meu despertar, para entender que assim vai passar. A situação que me provoca medo e que me faz covarde, porque normalmente é esse o oposto da coragem. A gente se sente fracassado quando a gente não enfrenta certas situações. E eu não acredito que a gente precise enfrentar tudo, sabe? Então, assim, eu acho que é muita exigência e muita crueldade quando a gente se exige demais. Eu Desenvolver concordo. a musculatura da coragem é poder caminhar no nosso próprio passo. Como você disse, que eu já li também essa frase sua, é ter coragem de ser e de se renovar. Então, até para sermos, né, o que somos, é preciso ter muita coragem, né, Karina? É preciso ter coragem no sentido de se conectar com os movimentos do próprio coração, da gente se apoderar e se apropriar das nossas diferenças, da gente ver aquilo que faz a nossa alma despertar de um jeito um pouco mais sereno. Ter coragem é a gente também sustentar as nossas fragilidades, as nossas limitações. E quando eu falo, é muito difícil realmente a gente ser quem a gente é. Então a gente precisa também desenvolver uma virtude de se aceitar. Para mim, Beta, coragem tem muito a ver com a gente se apropriar de quem a gente é e a gente ter uma certa ousadia de ser diferente. Essa é a verdadeira coragem que eu acredito. Quando eu ouso fazer diferente, quando eu ouso sair da forminha do que é esperado. E o que é esperado? É aquilo que a gente considera como normal, como padrão. Né? E muitas vezes a coragem é poder sustentar as nossas convicções e as nossas crenças, aquilo que realmente faz sentido para a gente, a nossa real diferença. Porque quando eu falo real diferença, pela necessidade da gente se sentir pertencente, a gente quer se colocar numa forminha, a gente quer entrar numa moldura daquilo que a gente considera socialmente como aceitável. E quando a gente fala de ter coragem para a gente se apropriar de quem a gente é, de quem a gente pode ser, né, da nossa missão existencial, para a gente habitar na nossa morada existencial, isso é desenvolvimento de coragem no sentido de falar: tá tudo certo você ser quem você é. Beta, você, né, é quem você é, exatamente pelas tuas convicções, pela sua crença, por toda a tua história, por todas as respostas que você ofereceu, inclusive em momentos de dores, inclusive em momentos de muito medo, né, de muita perturbação que a gente às vezes antecipa. Então, se você é quem você é, isso quer dizer que ninguém vai ser por você o que você precisa ser, assim como ninguém vai ser por mim o que eu posso ser. Né? Isso é ter coragem da gente ser. Tanto é que eu criei uma frase que eu falo: a essência do ser deve ser apenas ser. Uhum. Né? É maravilhoso, Karina. E quando nós falamos em coragem,
Além disso que as pessoas pensam, né? Ah, a coragem é a ausência do medo. Eu fico pensando também, né, sobre Aristóteles, que diz sobre as duas, encontrar esse meio termo, né, entre a falta e o excesso. Então, a falta seria a covardia, que eu não gosto dessa palavra. É engraçado, eu não gosto da palavra Nem covardia. gosto. Eu prefiro usar assim a ausência da coragem, né? E o outro extremo sendo assim uma temeridade. E esse meio termo é a coragem virtuosa, eu acredito, né? A gente encontrar esse equilíbrio, porque muitas pessoas confundem e acham que ser corajoso é ter atitudes, né, que para mim parecem ser temerárias, parecem ser imprudentes, sabe? Então, quando nós pensamos na vida, valorizar a vida, amar a vida, é também ter não somente essa, como você trouxe, né, do coração, pensar na coragem com o coração, mas também com a razão, né, de ponderar as coisas de uma maneira de não colocarmos nem nós, nem os outros em risco. Então, essa coragem equilibrada, né, quando nós analisamos uma situação, ponderamos e temos sim aquela atitude que não é um ímpeto, né, não é uma coisa assim, uma atitude imprudente, mas sim algo que é pensado, esse equilíbrio é que eu procuro assim, e não é muito muito fácil, né? Achar esse ponto, sabe? Desse equilíbrio assim, olha, estou sendo corajosa nesse sentido porque eu analisei essa questão e eu preciso tomar essa atitude, ou eu preciso transformar isso em mim, né? Então tem um pouco da emoção, muito da emoção, mas tem muito da razão também. Você acha? Eu gosto dessa tua ideia e da tua reflexão, né? Principalmente porque quando você estava falando, me veio muito forte. Eu acho que coragem, acho não, tenho certeza que coragem não significa você negligenciar os Isso, teus limites, né? E quando você fala que muitas vezes a gente precisa utilizar razão e emoção, né, conectadas, é você não precisar transgredir, né, e ousar no sentido de você se tornar uma pessoa destemida, que tem que enfrentar tudo e todos, né? Eu acho que existe realmente uma certa confusão nesse sentido, e a coragem que eu entendo como grande virtude, e por isso que a gente tem que realmente desenvolver, é a busca da integração daquilo que realmente a gente acredita e daquilo que a gente pode fazer. Tanto é que uma das coisas que eu acredito que traz mais sofrimento para um ser humano é que muitas vezes a gente se exige fazer alguma coisa, então eu deveria estar fazendo esta coisa, né, fazer esta situação ou ter este tipo de atitude, mas eu não posso. Então, eu acho que é muito sofrido, e aí, assim, quem não consegue exercitar essa integração sofre demais, portanto, se sente covarde, portanto, se sente enfraquecido na sua coragem. E aí eu acho que aí há uma confusão entre o dever e o poder. Então, por isso que eu acho que é legal a gente sempre estar olhando para os nossos limites. Coragem é entender que somos seres limitados e que nem isso, tudo que a gente gostaria ou deveria fazer a gente pode, sabe? Então, eu acho que tem uma integração e uma articulação entre o dever, o poder, né, e o querer, né? Porque também o querer é ousar naquilo que a gente acredita. E isso muitas vezes, quando alguém faz, nossa, essa pessoa deixou alguma coisa que fazia muito mal, ela conseguiu deixar uma relação que fazia muito mal, ela resolveu tomar uma outra direção. As pessoas falam, uhum, nossa, como ela é corajosa, eu nunca isso, conseguiria fazer isso, não é? Porque a é, gente confunde, né, o deixar ir, ou quebrar, ou conseguir se separar com coragem. Por que que a gente fica muito mais assim, a gente potencializa muito mais esses atos que a pessoa fala, nossa, eu nunca teria coragem de fazer o é, que ela fez, né? Porque ela ousou.
E nesse sentido, eu gosto bastante da gente pensar que isso são sinais de coragem, porque, na verdade, a pessoa, ela olha para aquilo que é interessante para ela, aquilo que realmente bate o coração dela. Muitas vezes, né, eu ouvi algumas situações da minha vida que a pessoa falava assim, Karina, você é uma louca, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas falavam assim, você é muito corajosa, Karina, porque eu deixei, né, em algumas situações eram seguras demais, representavam um porto seguro para aquele que não sabia do meu sofrimento, porque ninguém sabe do que a gente passa, né, só você sabe, né, e assim, só você também vai saber das motivações que fizeram com que você parasse de lidar com aquela situação, e deixar ir e cindir, se separar de alguma coisa que é conhecido, que é a tua zona de conforto, né? Para algumas pessoas isso é um ato de coragem, mas para a gente eu acho que é um ato de sobrevivência. Caso contrário, né? Você acho que mergulharia num limbo existencial que você não teria outro jeito. Moral da história. Ou você assume a tua coragem, a tua capacidade de deixar ir e de fazer diferente aquilo que realmente está te deixando muito mal, né? E aquilo que teoricamente, aos olhos dos outros, é muito confortável, é o paraíso, mas a partir do momento em que você se conecta com aquilo que realmente é tóxico para você, você tem uma coragem de falar, isso eu não quero mais. Eu, como principalmente estudiosa em processos autodestrutivos, né, eu tenho esta ideia de realmente fomentar e incentivar que as pessoas tenham uma certa indignação. E indignação para mim é coragem, no sentido de falar, eu não quero mais isso. Isso não me serve mais. Não está mais adequado com aquilo que realmente eu estava vivendo ou que eu quero viver. Né? Então, assim, com o que eu posso viver neste momento. Então, coragem também significa você se conectar e discriminar aquilo que não te faz mais bem, e você poder atualizar e deixar ir aquilo que está te fazendo mal. Você está me ouvindo agora, Karina? Eu tive um Estou problema te aqui. ouvindo. Tá, deu uma instabilidade. Então agora estou te ouvindo. Karina, eu queria te fazer uma pergunta também, que tem muito a ver com coragem. Eu tenho que aproveitar, sem dúvida, a sua presença aqui, né? Quando nós falamos, nós trazemos uma pessoa que é referência em suicídio, e a gente sabe que muitas pessoas, equivocadamente, costumam falar a palavra covardia ou coragem quando elas querem falar sobre a pessoa que cometeu o suicídio, né? Ou então teve a ideação do suicídio. São duas palavras comuns, né? Infelizmente, quando as pessoas vão usar, nossa, mas é um ato de covardia. Ou então dizem, precisa ter muita coragem para tentar um suicídio. Quando nós falamos em suicídio, são duas palavras que são muito corriqueiras. O que você diria sobre isso? Tá uma super boa pergunta, porque é muito frequente a gente ouvir, ou pelo menos eu ouvi esse tipo de comentário, que é o senso comum, né? Porque eu acredito que assim, ninguém se mata por ser covarde ou corajoso. A gente nunca pode dar adjetivos para o sofrimento humano. Eu acredito que o suicídio é um resultado, se é que existe algum tipo de resultado final, porque o suicídio precisa ser visto como multifatorial, mas quando eu trago que ele é um resultado, ele é o resultado de intenso sofrimento existencial. E eu parto realmente da compreensão do Schneidman, que é o autor que eu estudo bastante, e ele tem inclusive um livro que ele traz, Suicide as a Psychic, que eu traduzi, né, e eu trouxe essa ideia de que é um sofrimento existencial intenso. Isso quer dizer que se é um sofrimento, e se você começar a adjetivar, né, o sofrimento, você corre o risco de ser reducionista. Né? Porque eu falo para você assim, sentimento é bom ou é ruim? Isso é muito pobre, né? O Muito sentimento é um pobre. sentimento,
né? E a gente precisa desenvolver realmente uma musculatura para entender que a gente sente em proporções diferentes, em intensidades diferentes, e que o sentido pertence ao sentidor, aquele que sente a dor. Isso quer Uhum. dizer que a gente falar que é um ato de covardia ou de coragem, você está se comparando e comparando o teu próprio sofrimento, que você não tem como comparar com o sofrimento do outro, primeiro, e segundo, porque a gente está colocando adjetivo em sentimentos. Se você começar a categorizar todos os teus sentimentos, você está fadado ao fracasso, né? Por quê? Porque não dá para a gente categorizar, né? E a gente estruturar todos os nossos sentimentos. Isso quem faz é a nossa mente, é o nosso pensamento. Se eu falar para você assim, não pensa no vermelho, você vai pensar no Automaticamente, vermelho. é na hora. É. Agora, eu dou esse mandamento: não sente o que você está sentindo. Apreensão, ansiedade, medo, tristeza, isso é teu. Isso é patrimônio teu. E também, por isso que a gente tem que trabalhar, principalmente nos casos de suicídio, é tentar escarafunchar onde dói, onde essa pessoa está em tanto sofrimento que faz com que ela pense que se matar talvez seria uma possibilidade. Então, não é ato de covardia nem de coragem, mas é um ato de sofrimento. Tanto é que eu falo que o suicídio é um ato único e exclusivo da pessoa que se matou. Porque a pessoa estava intensamente, em intenso sofrimento, e que também eu sempre trago isso nos caminhos da pós-venção, que a verdade foi embora com aquele que se matou. Por quê? Porque existe um julgamento, existem elucubrações que fazem com que a gente explique uma coisa que é inexplicável. Aliás, a morte, por mais estudiosa que eu seja no campo da suicidologia, eu me formei realmente para eu ser suicidologista, eu ainda posso falar para vocês, e eu acho que isso é importante vocês saberem, que eu não tenho a pretensão de ter uma definição única a respeito do significado de suicídio. Aliás, uma das coisas que eu desenvolvi com Maria Júlia Kovacs, que foi a minha orientadora do doutorado e do pós-doc, foi que muitas vezes a gente precisa falar de suicídios no plural. Por quê? Porque são várias histórias. Então você percebe que como é que eu vou chamar aquele que tentou se matar ou teve a morte consumada por suicídio como um covarde? Isso é Uhum. um reducionismo, isso é trazer a situação do ato suicida e acreditar que isso vale por uma história inteira. Com certeza, aquele que é chamado por covarde por ter se matado, né, ele está sendo reduzido àquela situação. E uma Há das um- coisas que eu mais falo é que a gente não pode confundir o ato suicida com a história da pessoa. Uhum. Um ato da morte, a maneira como a pessoa morreu, nunca pode ser capa e cobertura para a gente esquecer que houve uma vida, houve uma história, né? Então, acho que é importante Exato. isso. Tem até a capa do meu livro, que eu vou pedir para colocarem, do suicídio e Gestalt terapia. Uhum. Isso foi, para mim, um ato de coragem, tá? Por que eu estou falando isso? Eu ofereci esse livro em 2005. Meu sonho sempre foi ser professora universitária para eu falar sobre suicídio, porque eu achava um absurdo, né? Principalmente nas instituições de saúde, principalmente também em psicologia, e porque eu também morria de medo, né? De ter pacientes que falassem para mim, né? Que queriam se matar. Até porque a coisa que mais a gente tem medo é aquilo que normalmente a gente vive, né? Não é Isso, pelo verdade. menos em psicologia, a gente fala, nossa, né, eu É. fujo e eu me deparo e eu preciso enfrentar aquilo que eu tenho mais medo. Quando você se dá conta disso, foi o que aconteceu comigo, né? Eu precisei enfrentar principalmente aquilo que eu tinha mais do que era ter pacientes, clientes que falavam que queriam se matar. Isso fazia com que eu precisasse rememorar todas as
experiências infantis que eu tive da minha mãe tentando o suicídio. Então, eu fui procurar, né, fazer este livro, escrever esse livro, principalmente quando eu me torno enlutada do meu filho, né, que seria o meu primeiro filho, e a minha mãe falou, Karina, você perdeu tempo demais comigo, e eu falei, perdi, mãe, perdi uma história, uma infância, uma adolescência, que eu queria viver a minha vida, mas eu não pude, foi retirada a possibilidade, porque eu sempre me tornei cuidadora, inclusive assumi esse papel mais de maternagem em relação a você, em relação à senhora, que era assim que eu sempre chamei a minha mãe de senhora. E a minha mãe falou: então agora eu vou te ajudar. E foi aí que eu falei: bom, se você vai me ajudar, eu tenho meu livro já praticamente escrito, traduzido, porque foi parte de um trabalho que eu fiz no mestrado em ética, aqui lá nos Estados Unidos. Assim, a situação é muito mais avançada em termos de prevenção, e eu tinha muitos trabalhos, né, muitos artigos que eu tinha pesquisado, porque eu queria trazer essa questão desse tema do suicídio nas lides acadêmicas aqui para o Brasil. Bom, em 2005 eu vou atrás de editoras, e eu ouvi, Beta, várias coisas que realmente foram até humilhantes, né? Uhum. Quem vai comprar esse tipo de livro? Né? Ninguém, você não pode mexer no vespeiro. Os meus colegas psicólogos falaram: você está preparada para ser rejeitada na psicologia? Puxa. Porque você vai mexer no vespeiro. Quando eu entrego, né, esse livro para a biblioteca da universidade que eu lecionava, Karina, você não tinha mais um tema mais felizinho para estudar? Olha só. Então, assim, foi preciso de coragem no Foi sentido preciso de eu... coragem. Né, e assim, de caminhar com o meu coração, e hoje eu fico feliz, porque esse livro já está na 4ª edição, vai para a 4ª edição, né? Ele é o carro-chefe e ele é o início dos meus estudos na suicidologia. Enquanto não ouvia muito, e na verdade tinham 2 grandes autores que eu admiro bastante, que é o Roosevelt Cassorla, que ele foi um dos primeiros autores aqui brasileiros que eu li, e o Bertolotti, que eu tenho a felicidade dele ser hoje professor, né, da pós-graduação em suicidologia que eu coordeno. Então, ele é uma das pessoas que eu tenho como uma grande referência, e ele está lá agora como meu parceiro e professor, e faz parte do corpo docente. Bom, mas com 3 recusas editoriais ouvindo esse tipo de barbárie, é você poder ousar, sustentar e ficar conectado. Hoje eu falo, ainda bem que eu fui corajosa nesse sentido. Né? Então, E acho que a olha, gente pode tirar esse... E você com essa história, não é, Karina? E cada um de nós, como você disse, que é uma coisa muito particular, descobrir a sua força interna, né? Essa sua coragem. Então, você contou a coragem que você teve, os desafios que você enfrentou, mas mesmo tudo aquilo, a toda situação que você passou com a sua mãe, trouxe aonde você está hoje. Então, assim, eu sou muito grata, né? Eu sei que foram grandes desafios, mas de ouvi-la, de estar aqui, né? Compartilhando, de você contando a sua história e divulgando o seu livro, eu só posso ficar grata e falar assim, tudo isso, essa coragem toda, te trouxe até esse momento que nós podemos compartilhar, né? Dessa sua experiência toda. Eu adoro quando você diz, né? Sobre extrair o flor de pedras, né, que eu acho de uma coragem, esse é o significado da coragem, porque eu acredito que a coragem, a virtude da coragem, ela é uma ferramenta que a gente desenvolve nas adversidades. Então, como a gente lida com o luto, eu vejo muito isso nos nossos grupos de acolhimento, das pessoas irem buscar essa coragem, né? Mas tem que ser muito respeitoso, porque a gente não, assim, somos muito assim, nada a favor de falar, sabe aquelas expressões, seja forte, você precisa superar. Não é nesse sentido dessa coragem. É no sentido da pessoa ter coragem de expressar os seus sentimentos, de validar os seus sentimentos, que até para isso é preciso ter muita coragem.
Enquanto algumas pessoas pensam que no luto a pessoa corajosa é aquela que demorou uma semana, 2 semanas, está lá, volta para o trabalho e está lá aparentemente forte, né? Para nós, a pessoa corajosa é aquela que está chorando, que está buscando ajuda, buscando acolhimento, porque ela chegou no ponto que ela fala assim: não tenho condições de fazer isso sozinha. E ela sabe, ela é muito corajosa ao ponto de procurar uma ajuda profissional, de procurar um grupo de acolhimento, de procurar um amigo, de procurar outras ferramentas, que eu vou chamar aí dos pezinhos da nossa musculatura, para ela se manter, né, nessa força que é moral, não é uma força física, como a gente fala, seja forte, parece que a pessoa tem que se sustentar, né? Mas é para ela ter condições, capacitações assim morais para lidar com a situação. Você sabe, eu te ouvindo falar, Beta, me vem muito forte que talvez aí, acho que a gente pode ir se desenvolvendo nessa reflexão, mas me vem muito forte essa ideia de que talvez coragem seja a gente ultrapassar a nossa vergonha, sabe? Porque quando você fala que essa força é uma força moral e vergonha é um sentimento do moral, do plano, né, do social. A gente se envergonha por quê? Porque a gente tem uma certa idealização da maneira como a gente deveria se mostrar. E essa idealização normalmente está muito próxima a uma questão de perfeição. Eu preciso me É, mostrar bem, fortona, super, assim, no sentido de fortalecida sempre. é E eu te verdade. pergunto assim: quem fica fortalecido sempre? Quem fica forte sempre? Ninguém, né? E é assim, isso realmente é uma idealização. E quando você traz que a pessoa precisa buscar ajuda, precisa olhar para a fragilidade dela, realmente eu acho que é assim, você aprender a lidar com essa idealização e com a vergonha de saber que você é frágil. Quando a gente consegue acolher a nossa vulnerabilidade, quando a gente consegue acolher a nossa fragilidade, eu acho que é aí que a gente se torna forte. E é bem isso o que eu trago como significado, né, ou pelo menos muito próximo da compreensão que eu tenho de extrair flor de pedra. Porque extrair flor de pedra é você caminhar num solo árido, sabendo que não vai vir uma salvação, e muitas vezes o que mais a gente precisa nesses momentos de que a gente está em carne viva, a gente quer ser salvo, a gente Uhum, quer ser resgatado, a gente cansa de ser peregrino, sabe, de buscador, porque a gente se busca nas nossas dores, né? E a é gente pede verdade. socorro o tempo inteiro. E aí vem pessoas que se sentem extremamente impotentes, porque quem vai poder sair do calabouço existencial é a própria pessoa. E a gente que trabalha com luto, né? Eu acho que o projeto tem isso também muito forte, né? De entender que a gente não consegue tirar a pessoa do lugar onde ela está. O processo de luto, inclusive, é uma possibilidade dessa pessoa olhar para as próprias dores e tentar buscar a maneira como ela vai lidar com aquilo que é próprio, com aquilo que é dela, né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo, quando a gente fala de coragem, a gente está falando de enfrentamento de si, Uhum, enfrentamento das tuas próprias dores e possibilidade de você responder aquilo que é teu. Ou isso. seja, coragem é resgatar a possibilidade de você poder se superar no sentido de você poder dar respostas suficientemente boas, ou pelo menos agradáveis, para você falar, tá tudo certo. Sabe? Não é a perfeição, não é a suprassumo de respostas, mas assim, naquilo que eu posso lidar com a minha dor, essa é a resposta que eu posso dar, e essa é a minha coragem. A minha coragem é realmente sobrepor algumas vergonhas que eu teria, alguns deverias que eu deveria realmente ser, estar. Eu não sou, nem Uhum, estou do jeito que eu deveria, eu só estou do jeito que eu posso estar. Isso para mim é coragem, sabe? De falar assim: olha, eu poderia pesquisar coisas mais felizinhas, mas isso não tinha uhum, a ver com o meu coração, não tinha a ver com a minha história, né? Se for para atender a demanda social,
para eu não passar vergonha, porque eu poderia também ficar paralisada na vergonha que eu tinha de ter uma mãe que tentava se matar, inclusive numa colônia, né, numa sociedade que eu tinha, né, e convivia com japoneses, né, o japonês, não estou generalizando, mas assim, Uhum. é muito difícil essa exposição dos sentimentos, né, e É aí, assim, cultural, né? cultural. Então, assim, uma das coisas que mais a minha mãe falava, inclusive, né, é que ela tinha vergonha de não conseguir sustentar um casamento, porque meus pais se separaram muito cedo, e foi Uhum. aí que foi o princípio, realmente, do processo de morrência. Quando ela, filha mais velha, né, ela falou, eu não sou capaz, então aí tem essa questão da vergonha, e ela Uhum. se sentia covarde todas as vezes, inclusive que ela tentava se matar. E muitas vezes ela falava, e a gente a socorria, ela falando, eu sou uma covarde, porque eu não aguento mais o sofrimento. E aí então eu fui entendendo que não é a questão da covardia que eu precisava olhar, mas para o sofrimento. E Uhum. assim que eu lido com as pessoas que eu cuido, que eu acolho, né? Porque assim, não olhe para os adjetivos que você mesmo, né, cria, porque isso só te faz mal. Olha para o teu sofrimento e vai de acordo com o que você pode, né? Com o que você É, consegue. Isso é um ato realmente de coragem. isso Você é um ir ato de além, coragem, não é? sem dúvida, Karina. E quanto à família? Eu fico pensando, né, nas pessoas que nós chamamos de sobreviventes. O que você diria a elas de que forma exercitar a musculatura da coragem, uma vez que você está passando pela partida, né, do seu ente querido, pelo suicídio, ou no momento que nós estamos, né, com tantos outros tipos de partidas, não necessariamente o suicídio, mas como que essas pessoas poderiam desenvolver essa musculatura, que forma isso poderia auxiliar para elas lidarem, né, com o luto nessa situação? Super boa pergunta, Beta. Até que te agradeço por fazer, porque é uma das coisas que eu tenho tentado mais trabalhar com a questão da vergonha do enlutado por suicídio. Uma das coisas que a gente também tem que pensar, né, e trazer como um pensamento que é prejudicial, é que toda a família da pessoa que se mata é disfuncional. Isso Uhum. eu coloco muito fortemente no programa Raise, né, no livro que eu trago sobre gerenciamento de crises, e eu falo, é erro da gente pensar que todo suicídio vem de uma família disfuncional, porque isso é muito culpabilizante. E uma das coisas que mais acontecem é a vergonha do enlutado poder responder, sabe? Tem aquela pergunta que é assim, é muito cruel para o enlutado. Uhum. Morreu de quê? E quando fala morreu por suicídio, as pessoas ou se calam ou elas buscam culpados e começam a Uhum. te julgar. Então, isso é uma das coisas que eu mais trabalho no suicídio, né? Principalmente no luto por suicídio, que a gente chama de ações da pós-venção, que é toda Uhum. a ação que se faz depois de um suicídio acontecer, que muitas vezes o que a gente precisa desmistificar é que a responsabilidade de um suicídio é de outra pessoa. E Uhum. por isso que eu falo muitas vezes que o ato suicida é única e exclusivo ato e ação daquele que se matou. Por quê? Não é culpa de ninguém, mas é um dos sentimentos mais recorrentes no luto por suicídio. E que a culpa, ela vem inclusive como uma dívida e como uma potência que a pessoa acha que ela poderia mudar o desfecho da situação. E eu costumo falar também que o suicídio ele provoca a vergonha, porque a gente fala da sociedade, a gente fala de uma vergonha que é um sentimento dessa relação com a moral, com um deveria, com a quebra e a transgressão daquilo que é perfeito. Isso quer dizer que eu sempre vou me lembrar de uma das depoentes que falou assim: bom, eu tinha 9 anos quando a minha mãe se matou. Não dava mais para fingir que a situação em que a gente estava pedindo por muito Uhum. tempo ajuda. Depois que a minha mãe se matou, eu fui levada para psicoterapia e minha irmã também.
Isso eu achei tão importante, porque fala esse pedido de ajuda que não foi atendido, mas pela morte isso acontece. Agora, não é porque, né, essa morte aconteceu que significa, e esse é reducionismo também, né, que essa família era disfuncional. Aliás, eu não conheço nenhuma família funcional. Eu conheço pessoas que têm conflitos, né, que a gente tem desarmonias e que a gente tem muita dificuldade, e eu coloco também para mim essa responsabilidade dessa dificuldade da gente se relacionar com o ser humano. E se relacionar, acho que é uma arte. Por isso que eu gosto de ser psicóloga, porque eu acho que assim, nossa, a gente tem que ter uma elegância para a gente aprender a se relacionar, né? Porque tem gente que É é verdade. muito difícil, E é preciso muito ter coragem, Karina. precisa. Ah, precisa, porque assim, quando eu falo coragem, a gente vai precisar incluir, a gente precisa ter muito Os relacionamentos, discernimento. né? É. Isso, né? Discernimento, discriminação daquilo que realmente te importa, né? Porque muitas Uhum. vezes a gente é assaltado, na verdade, furtado daquilo que realmente a gente acredita. Porque é isso, né? Se você for na fluidez de todo mundo, você fica sem direção. Então, É. assim, quando você vai em movimento, que é isso que eu trouxe no começo, que para mim, coragem significa coração em movimento e com aquilo que você, né, busca como possibilidade de nutrição, né, é aquilo que realmente te dá esperança, é aquilo que realmente te faz continuar. Né? Eu peguei um livro aqui do Rubem Alves, que ele Ah, dá coragem muitas vezes, né? O Rubem Alves fala que a gente é aquilo que a gente ama. Então eu amo o Rubem Alves, né? Porque e eu sou o Rubem Alves porque assim, ele é um dos autores que eu mais utilizo para me ajudar nos meus momentos, né, de fragilidade. Então ele é uma fonte de coragem para mim. E abri aqui nesse livro, ó, As Paisagens da Paisagens da Alma, alma. é, e ele tem frases, e eu coloquei aqui, não por acaso, coloquei aqui, ó, a criança não tem esperança, não precisa, se alegra no presente, criança está fora do tempo, mora na eternidade. Uma criança é corajosa no sentido de poder ter esperança do aqui e agora. É. Porque nós adultos vamos ficando cada vez mais frágeis, porque a gente não acredita nessa esperança de que em algum momento a gente já acreditou, inclusive, que a gente se curava com um simples beijinho. Deixa eu dar um beijinho que sara. Você não acreditou? Ou não era o beijinho que Não era sarou? o beijinho que sarou. Não, mas é que a gente acreditava nisso, É sabe? Porque a verdade. gente tinha uma ideia meio ingênua, né? Naive, né? Que eu acho muito Uhum. bonita essa palavra, porque assim, ela traz uma serenidade que a gente tinha uma crença de que a gente podia se curar também nesse amor, nessa possibilidade da gente continuar a acreditar. E eu acho isso muito bonito, porque em alguns momentos a coragem vem muito mais de uma ressignificação, né, do teu sofrimento, e isso é extrair flor de pedra. Karina, você acha então que assim, a nos tornarmos adultos, nós vamos ficando menos corajosos? Eu acho. Sabe por quê? Porque a gente fica muito cabeção, a gente fica pouco coração, você entendeu? Eu acho, quando eu até falo eu acho, É, não, eu acredito sim. Porque sabe o que traz a falta de coragem? O que a gente pensa de catastrófico. é. Quantas e quantas vezes a tua ansiedade não te levou a situações que você falou, não vou fazer porque não vai dar certo? Não, eu passei pela síndrome do pânico, né? Então, é algo convivi durante 8 anos, Karina. Então, assim, essa minha paralisação, essa minha ausência da coragem, eu sei bem o que que é isso, porque me paralisou de uma certa maneira, assim, né? Brusca, e não conseguia realmente, né, a gente quando está nessas crises, não vê saída, pelo contrário, você vai ficando ainda mais no medo e no pânico. Então eu falava assim, como? E eu olhava para trás e falei assim, eu sempre fui uma criança destemida.
Eu sempre fui uma criança corajosa, era uma moleca, né? E eu falava assim, como que eu me transformei nisso? Mas, olha só, todo mundo falava assim, seu pai também tinha síndrome de pânico, então é uma coisa que é genético? Não, não é, né? Isso também é uma coisa que as pessoas também, eu acho que é equivocada, você pode dizer melhor, mas achar que isso se passa, né, geneticamente. Mas eu acho que o meio que a gente vive, de certa forma, influencia. Se você convive com pessoas que são muito medrosas, né? Onde cria essa ansiedade de que isso vai acontecer amanhã, e você já começa a se preocupar hoje, já começa a ter um medo, sentir esse medo hoje, é claro que isso vai, de certa forma, contaminando as outras pessoas que estão convivendo com você. Então, assim, eu vindo de uma família que vinha do medo, do pânico, eu olhava assim, a gente imita, né, os pais. Então, eu olhava e quando eu dei por mim, eu era uma criança destemida, mas me tornei uma adulta sem muita coragem, sabe? Então, eu falo assim, nossa, como no decorrer, assim, já na vida adulta, como é importante a gente olhar, né, para isso, se conectar àquela criança, como você falou, nesse texto belíssimo, né? E pensar assim: eu tenho essa coragem, né? Essa ferramenta está em mim, porque é uma virtude que nós temos condições de mexer nesse músculo. É essa a nossa intenção dessa live de hoje, que todas as pessoas saiam daqui sabendo que elas podem exercitar o músculo a musculatura da coragem. E eu acho bonito o que você fala, né? Porque a sensação que você teve é que você perdeu a sua coragem. Não, a tua coragem, ela ficou distraída. E sabe o que distraiu a tua Adorei esse coragem? tema distraído, achei É, fantástico. a gente faz isso, né? O É, que distraiu a tua coragem foram os teus pensamentos. Você provavelmente não conheci teu pai, mas você conheceu mais do que eu e você sabe que ele era extremamente atuante nos pensamentos. Era uma pessoa que pensava mais do que sentia. O sim, que eu estou chutando? Estou chutando isso porque eu não mas é conheci. exatamente isso. Pois é, mas é porque são as modalidades de enfrentamento que a gente vai, não é genético, mas a gente vai aprendendo. Eu acredito muito em modalidade de aprendizagem, principalmente comportamental. Então, Isso. quando eu tenho alguém que enfrenta qualquer situação difícil, qualquer problema, desta forma, pensando mais do que sentindo, eu também, obviamente, vou entender se papai fazia isso, se mamãe faziam isso, então eu vou, porque quem são as nossas primeiras referências? Papai e São mamãe, pais, ou são os adultos. uhum, Isso quer dizer que a gente aprende durante muito tempo a acreditar que papai e mamãe têm sempre a resposta de tudo. Só quando a gente se torna adolescente que a gente começa uma fase transgressora e que é uma fase que, olha, veja bem, as pessoas falam que alguns adolescentes são corajosos. Mas por quê? Porque eles transgridem aquilo que eles conhecem, eles se envolvem com o diferente. E aí a gente volta, sai da fase de adolescência, que é própria ele, para a gente ele vai para o buscar a lado do nossa excesso, como eu identidade. falei, vai para a imprudência, né? Vai, porque ele quer ousar. Então, ele vai para o polo, né, É, oposto daquilo que é a cautela. Qual é. que é o oposto da coragem? Por isso que eu gosto muito quando você fala, eu não gosto da palavra covardia também. Prudência, cautela, Uhum, né? isso. Essa É. ideia da gente ter uma coragem sensata, que é essa coragem que articula coração e mente, né? Então, quando você vai para o outro polo enquanto adolescente, você também experimenta, eu acho isso ótimo. Só que chega a parte adulta, que muitas vezes a gente esquece a criança que a gente foi, o adolescente ousado que a gente foi, e a gente começa a pensar muito mais, e isso faz com que a gente distraia a força que a gente tem de fazer diferente. E aí, esse plano de ressignificação, né, Beta? Eu acho importante isso, porque muitas vezes o que é que distraiu a tua coragem? Né?
a antecipação que nada daria certo. Exato. Os pensamentos, o pessimismo, né? Aquela Exato, pré-ocupação de perfeito. situações que nem estavam para acontecer, mas a gente vai construindo nos pensamentos, né? E aquilo te paralisa. Uhum. É Então, muito. assim, então uma criança que é destemida na infância, depois tem essa na régua assim, né? Excesso, vai para a adolescência com aquela que chega a ser imprudente. E o ideal, né, Karina, que volte na fase adulta, ache esse equilíbrio entre aquela Isso. criança que era, né, totalmente assim, é, destemida, né? Ah, nos dois casos destemidos, né, do adolescente e da criança, de ser assim também, o excesso. Mas a gente vai encontrar um equilíbrio, encontrar um meio termo. E Eu sabe acho como a que gente encontra? Me é, fala uma característica, uma situação que você fez assim de transgressão que você sim. se lembra, ou na tua infância ou na tua adolescência. Me Nossa, traz uma situação que você fala assim: nossa, eu aprontei isso. nossa, eu aprontei muito, eu sou gêmea. Eu conheço, eu tive o privilégio de conhecer a tua irmã. E o que que você fez de diferente da tua irmã? Nossa, assim, de diferente, poucas coisas, Karina. Sabe como que é a gêmea, que é univitelina, pensa quase igual, mas quando nós nós transgredimos juntas, viu? Olha, então fazer junto é assim que você talvez possa se tornar ou resgatar a tua coragem que ficou distraída. Né? Talvez a gente possa pensar que quando você se tornou uma adulta solitária e se separou, aí que você achou que você perdeu a tua coragem. Então, essa parceria, talvez, eu estou chutando aqui, sabe, Beta, mas assim, essa parceria é fruto e realmente te proporcionou uma coragem, né, no sentido de você falar, eu estou dentro de mim. Porque coragem é isso, é a gente se sentir dentro da gente, falando, tá tudo certo, eu fazendo e eu sendo quem eu sou, sabe? E eu acho que é isso que talvez você tenha esquecido essa parceria, esse fazer junto e transgredir junto, É. sabe? Como irmã gêmea, né? E Uhum. assim, mas sabendo que você, quando você se separou, você não é que você perdeu a tua coragem, é que você deixou com que você ficasse distraída da tua força e da tua condição de assumir o teu lado, de ser beta, né? Ai, que maravilha! Nossa, Se faz sentido, sabe? Eu até te faz muito agradeço. sentido. Te É. agradeço, porque é isso que a gente vai fazendo, sabe? A gente vai esquecendo a fonte que gerava essa sensação de coragem. Então, eu vou dizer para quem está nos assistindo que a gente sempre procura trazer assim o que nós estamos falando na prática, sabe, Karina? E foi o que você acabou de falar, de fazer, porque a gente traz algumas lives assim, algumas dicas e algumas orientações, mas eu falo assim, gente, tá, e como é que vai ser isso na prática? E foi o que você Sim, acabou de fazer comigo, né? Aqui na sua terapia, no seu acolhimento, você usou o nosso tema na prática. sim, Beta, onde é que está a sua coragem, né? Quando você distraiu, né? Então, assim, eu espero que o que eu senti aqui com essas suas palavras, com essa sua análise, que muitas pessoas que estão nos assistindo também possam ter pego ali alguma coisa prática para ela e ter se assim sido levada a este lugar ou na adolescência ou né, na infância que ela uhum, pudesse se conectar em que lugar que ela se distraiu da sua coragem. Que tal? perfeito, Eu fiz isso com você. perfeito. Eu acho muito bacana quando a gente pode dar esse movimento e dar, né, uma dica. Aqui você tem um programa Dicas da Beta que eu acho lindo, né? E como que a gente pode se reconectar com a gente, sabe? Enquanto eu estava fazendo uma pergunta para você, eu também fiz para mim.
Quando eu deixei de ser corajosa, eu em criança, eu ficava subindo em jabuticabeiras, e eu adorava subir em jabuticabeiras e voltar com a camiseta absolutamente toda marcada, porque eu colocava as jabuticabas que eu ia pegando no meio do É, caminho até eu subir que na árvore, delícia. e É. colocava tudo na camiseta, sempre ficava manchada. Sabe como é que eu distraí da minha coragem? Quando eu É. quebrei várias vezes a perna e o braço e caía da jabuticabeira. Eu falava, não posso mais. Hoje, eu com 50 anos, eu tô louca para subir numa jabuticabeira. Mas isso vai para mim. Você fala assim, nossa, mas que bobagem, Karina. Isso é um ato de coragem. É Não, não, porque é o meu resgate é você se de reconectar com escalar. essa Karina que Pois é, escalava. pois é, e É. que comia o que eu queria, quanto eu queria, na jabuticabeira, que eu podia subir. Você Quantas entende? escaladas nós deixamos de fazer por falta de coragem, né? É, porque a gente se Nessa vida quebra, aí. né? A gente se Que a vida quebra, dá umas caídas, umas a gente quebradas. se quebra e vai perdendo essa coragem no decorrer da Vai, vida, né? vai. Então se reconecta, realmente resgata aquilo que faz sentido para você. Esse é o meu convite, né? Tenta lembrar quando você teve a sua coragem disfarçada e quando você se desconectou dessa criança que tinha esperança e que acreditava que podia prosseguir a tua Uhum. vida. Grande beijo, Beta. Até Ah, porque grande eu beijo. vou colocar Você só despede ainda duas. não, sabe por quê? Ah, não? Eu quero ver os outros livros Ah, seus. tá, Eu vou pedir para a perfeito. Gabi colocar para a gente, porque eu não posso deixar de mostrar para o pessoal, né, assim, pela sua presença, que outros livros também, olha. Você quer falar um pouquinho sobre eles, Karina? Quero, porque esse daí foi a dissertação de mestrado que eu fui para os Estados Unidos e Ah, aí eu tive a coragem, foi o momento em que eu lidei com a minha perda, porque eu caí, né, do esqui, a primeira e última vez que eu tentei ah, esquiar, eu rompi o ligamento e foi aí que começou todo o meu processo de reflexão sobre as minhas perdas e as perdas de outras pessoas. Então, a coragem que foi aí que eu comecei com a ideia de extrair flor de pedra. Foi aí que eu comecei com a ideia de que é preciso ter coragem para se enfrentar, principalmente nas dores que a gente gostaria de fugir delas e que a uhum, gente precisa se encarar. E outro momento que eu tive bastante coragem, Gabi, se você puder colocar, que é desse livro aqui, que foi quando eu tive a inflamação cerebral, e a coragem maior foi de poder, naquela época eu achei que eu morreria, né, porque eu entrei com um diagnóstico de esclerose múltipla, sabia uhum. que esclerose múltipla não me mataria rapidamente, mas mataria o meu cérebro, ou pelo menos eu definharia, né, na concepção de me sentir lúcida, me sentir no controle das situações. Mas Isso foi um quer dizer diagnóstico equivocado, Karina? foi, durante 3 meses eu convivi com o Uhum. diagnóstico de esclerose múltipla, ao que, de repente, depois de 3 meses, eu tive um outro diagnóstico que me surpreendeu mais ainda. Uma doença autoimune, monofásica, que é uma desmelinização aguda dos neurônios por um processo de estresse. Quando a gente fala de adoecimento autoimune, a gente começa a entender que é um processo autodestrutivo que o meu próprio organismo fabricava o hormônio do estresse, que era o cortisol. Então, eu Hum, estava em situação de vulnerabilidade e eu entendo hoje que foi uma necessidade de proteção para a ameaça. Então, precisou de olha muita só. coragem para eu continuar a viver, inclusive, porque eu Uhum. perdi os movimentos, a ordem alfabética, tudo o que eu tinha estudado eu não me lembrava. Até hoje eu tenho algumas sequelas, quando eu estou mais agitada, eu esqueço. E também tem uma coisa, sabe, Beta? Eu, assim, hoje eu posso falar isso. Eu consegui esquecer de coisas que eu precisava esquecer. Uhum. Agora, eu me lembro de afetos. E isso eu acho formidável, porque no registro existencial da gente ficam os afetos, ficam os Isso amores. mesmo. Eu digo que Então, por ficam isso, gravados na gente, né? É isso. gravado. Quando é emocional, fica gravado. Isso. E eu acho lindo isso, né? Então, assim, talvez ter coragem é se apropriar daquilo que ficou gravado na tua memória, que te dá forças para você continuar. Coragem para mim é isso. Ai, maravilha, Karina. E olha, gente, eu só tenho que agradecer. Ai, meu Você é a Deus. nossa madrinha do projeto.
tão generosa, sempre que nós convidamos, você faz o possível para estar aqui com a gente. Então, muito obrigada pela sua generosidade, pelo seu acolhimento, pelo seu carinho, pelas suas orientações. Foi uma personal trainer assim, olha, que a gente vai sair daqui com todos os pezinhos, né, para a gente fazer essa musculatura. E eu quero agradecer também, né, toda a nossa audiência da rádio, da TV7, da Rádio Amigo Espírita, do Lar de José, e todos os outros que vieram, né, do Facebook, do Instagram, de pessoas que estão nos acompanhando, que estão do projeto, que vão voltar ali acolhidos e acolhedores com essa nova mentalidade de coragem, essa nova orientação que você deu de coragem, para a gente não se distrair, Karina, que a gente não se distraia da nossa coragem. Ah, eu agradeço demais. Vocês me fizeram relembrar da minha própria coragem e do meu afeto, sabe? E é isso, eu acho que isso que dá mais coragem para a gente, quando a gente recebe essa sensação de pertencimento. Então, assim, só tenho que Que agradecer ao delícia. projeto, que eu admiro demais, que eu tenho muito orgulho de fazer parte como madrinha e de sempre estar presente quando eu posso, obviamente, né? E quando eu sou convidada. Isso é uma, né? Absolutamente, eu agradeço. Tenho uma gratidão enorme por você, que é uma pessoa que tem sido a minha comadre, Que uma pessoa delícia. que tem sido uma pessoa amiga e que me faz ter coragem para continuar também, Beta. Um grande Recíproco. beijo para você Você no me seu dá muita coração. coragem, eu te falei, muita coragem. Não, você não me deixa me distrair da minha. Então, um beijo no seu coração. Um beijo para todos vocês. Não se distraiam naquilo que é importante para vocês. Retomem e resgatem a tua coragem.